Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV, 186 da Vivo TV, antes era TVA, ou também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O programa de hoje é adoção. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Eli Alves da Silva e seus filhos, Gabriela Li Galo Alves da Silva e Vitor Hugo Galo Alves da Silva. Bem-vindo, Eli, aqui ao programa, uma satisfação tê-lo aqui. Bem-vindo, Gabi. Obrigada. Bem-vindo, Vitor. Hoje aqui é um bate-papo. Mas apresenta melhor os teus filhos aí pra gente. Ô Martim, primeiramente é uma satisfação estar aqui mais uma vez com você. Com toda a sua equipe e principalmente por estar aqui hoje acompanhado dos meus filhos. Está em família hoje. Hoje estamos em família, com a Gabriela e com o Vitor Hugo, né? Os dois realmente só nos têm dado alegria a todo momento. De vez em quando tem que puxar um pouquinho a orelha, mas é light. Mas filho é assim mesmo, né? Exatamente. Mas felizmente tem sido muito bom, tem correspondido permanentemente. E para nós é uma satisfação poder estar aqui com você. Deixa eu fazer uma pergunta. Ainda eu posso fazer essa pergunta para a Gabi. Que idade você... Tá vendo, né? Daqui a pouco a mulher é vaidosa, não gosta de qualidade. Mas por enquanto a gente pode perguntar. E você, Vitor? Tenho 13 anos. 14 e 13 anos. Você estuda onde? Mater Dei. Você sabe que eu fui da primeira turma do Mater Dei? Ai, que legal. E meus filhos também estudaram lá. Você também está no Mater Dei? Uhum. Que legal. Os dois estão. Então, eu também fui da primeira turma do Mater Dei. Aliás, minto. A primeira foi meu irmão, começou na metade do ano. E logo um pouco assim, foi quebrado. E logo depois, no outro ano que... de março, sei lá, daquele ano, eu fui. E meus filhos estudaram lá também. Que beleza. E do lado da Avenida Brasil. Só que antes era no meio de jardins, mudou e tal. Muito bacana. Quase próximo ao Brigadeiro. É o Silvio Carneiro, não é isso? Exatamente. Bacana, fiquei contente. Parabéns. Beleza. Mas o tema de hoje é adoção. Eu queria que você falasse o que é adoção. Vou começar com esse tema aí. Martim, eu diria que a adoção é algo extremamente relevante, importante em todos os aspectos.
Eu digo normalmente que a adoção, para alguém ter a preocupação ou interesse em adotar, primeiro tem que ter o sentimento de amar e ser amado. A partir daí, é só ter somente o preenchimento dos aspectos burocráticos no que diz respeito, primeiro, poder estar cadastrado no cadastro da adoção, que hoje através da própria lei que determina isso, no juízo onde a pessoa está residente, ela vai ao fórum, procura o promotor ou o próprio juiz, e ele vai ter condição então de se inscrever. A partir daí, passa a ter um processo de avaliação psicossocial. Eu queria, antes de entrar nesses aspectos, digamos, mais técnicos, eu gostaria de falar um pouco antes, que a gente está falando com as pessoas de casa estão no... Duas crianças aqui. Ótimo. E eu queria falar assim, um pouco assim, da decisão de adotar, a emoção que envolve isso, como lidar com isso, enfim, queria falar um pouco isso aí, antes da gente entrar na parte, porque provavelmente nós estamos ao vivo, lembrando, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Mas como é essa decisão? Normalmente a gente, como advogado, sempre quer verificar o aspecto legal, né? Mas exatamente. Realmente a sua é importante porque, como eu disse inicialmente, quer dizer, para tomar a decisão de adotar, é exatamente este o princípio: estar preparado para amar e para ser amado. Isso. Aí é um sentimento que vai de cada um, de acordo com a sua expectativa. Muitos consideram isso pelo fato de não poder ter filho, outro pelo fato de repente ter perdido um filho ou ter perdido um ente querido, então querer fazer uma substituição. Isso é uma premissa totalmente equivocada, porque a adoção deve ser feita de uma maneira espontânea, onde realmente não tenha necessariamente uma forma de compensação, e sim algo que seja espontâneo e que isso possa trazer uma forma de constituição da família,
de uma maneira independentemente de quais são as circunstâncias. Porque, como eu sempre digo também, filho é filho independentemente das circunstâncias. E a partir daí, todos os Até quando faz malcriação, viu, Gabi? Sim, todos os percalços de qualquer filho, né? Claro. Você tem todas as dificuldades, todos os problemas, mas eu diria que existe uma forma tão espontânea por parte dos filhos que realmente é a todo momento gratificante. Eu posso citar um exemplo. Um determinado dia o Vitor Hugo, eu estava com ele em casa, ele falou: pai, eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode, lógico. Aí ele pegou, veio. Tal, pai, muito obrigado. Eu falei: obrigado, filho, do quê? De você ter me adotado. Então, realmente bacana. foi um momento em que ele espontaneamente fez isso. Isso é extremamente gratificante. Não tenha dúvida, viu? É. Não tenha dúvida que é bastante gratificante você escutar isso. E eu acho que Sim. as pessoas têm que ter essa mensagem positiva. E agora, eu vou fazer uma pergunta um pouco delicada, me permita. Por favor. Você escreveu essa cartilha de adoção aqui, a gente... Estamos recebendo também Gabriela Ali, Gabi, e o Vitor Hugo, Galo Alves da Silva, também ela Galo Alves da Silva, o Vitor. Estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 38770078. E uma pergunta chegou a Gabriela de Ilhéus, ela está assistindo pelo site da TV, e faz uma pergunta: quando é a melhor hora de dizer a um filho que ele é adotado? As instituições preparam psicologicamente as crianças para a adoção? Veja, São duas perguntas. sim, eu vou começar pela última. Eu acredito que todo esforço que é feito por uma instituição que abriga crianças ou pré-adolescentes tem a responsabilidade de preparar as crianças para a adoção. Agora, isso também depende de se aquela criança vai ser ou não adotada. Agora, a primeira parte da pergunta... Quando é a melhor hora de dizer a um filho que ele é adotado? Eu acredito que isso deve ser falado até se for um recém-nascido, já ir comentando com ele a respeito. Exemplo, a Gabriela e o Vitor Hugo, eles vão se lembrar disso. Que idade vocês foram adotados? Vocês se lembram? Com 7 meses.
Você não pode lembrar, você lembra da data. E você, Mesma coisa. Você viu, eu tomei um fora agora. Mesma coisa. Mesma coisa, 7 meses depois. Mas veja só o seguinte, a Liliane, minha mulher e mãe deles, sempre contou uma historinha de que eles estavam nas nuvens. Olha que bacana. E, de repente, Deus estava tentando escolher qual família queria colocá-los para poder eles serem filhos. E, de repente, num determinado dia, isso... Então, quer dizer, essa história, por mais subjetiva que seja e mais abstrata, mas ela dá uma noção, tá? E isso sendo colocado permanentemente. Outra questão também que eu considero importante é que ambos, sempre nós tivemos um contato físico muito intenso com eles, de abraçar, de beijar, de te amo, e isso é correspondido até hoje. Quer dizer, de repente, sem nenhuma razão mais específica, existe a nesse sentido, pai, te amo, mãe, eu te amo. Quer dizer, então isso tudo faz com que as coisas sejam agregadas do ponto de vista positivo e, consequentemente, essa integração vai cada dia mais se fortalecendo. E é exatamente isso que tem acontecido e que nós temos vivido na prática, exatamente dentro dessa linha. Agora eu vou perguntar para a Gabi e para o Vitor, para vocês ficarem bem à vontade de responder assim. E na escola, como é que vocês lidam com isso? Tá tudo bem? Sim, tá tranquilo. Mas levo na boa. Na boa? Na boa. Ninguém liga pra isso muito, não. Na boa. Ninguém liga para esse assunto. Eu entendi, eu só achei engraçada a maneira como ele falou. Né? Tem outra pergunta aqui, é do Gustavo. O Gustavo. Burocrático legal é a pessoa se dirigir ao juízo do local onde ele reside para se cadastrar no Cadastro Nacional da Adoção. Estando inscrito nesse cadastro, aí ele está apto para poder adotar. Mas, para ele poder ter essa decisão... de estar integrado nesse Cadastro Nacional da Adoção, ele passa por algumas fases, ou seja, vai se analisar efetivamente as condições dele
do ponto de vista de preencher os requisitos para integrar este Cadastro Nacional da Adoção. Agora, o que acontece, Martim, é que tem realmente havido algumas discussões, porque eu particularmente entendo e defendo a ideia de que não há necessidade do ficar engessado em cima desse cadastro, para poder seguir a ordem que está integrado naquele cadastro. Por quê? Porque, de repente, pode ter uma determinada criança que a situação dela se encaixa melhor naquele que tem terceiro ou quarto lugar do que aquele que é o primeiro. Entendi. Então, isso vai depender da decisão do juiz, que vai estar calcada e fundamentada em toda a análise psicossocial daquela família. Nós vamos voltar a esse tema aí. Pergunta aqui da Marli, da Barra Funda. Bem-vinda, Marli. Ela faz uma pergunta que eu acho que é interessante, que é uma preocupação, eu acho, de todo e qualquer pai. Não só com os filhos adotados, mas com qualquer filho que seja. Qual é o cuidado que se deve ter quando a criança sofre bullying na escola? Bom, essa situação tem sido muito comum ocorrer ultimamente. Eu, primeiro, considero que a criança tem que ter a liberdade e a oportunidade de relatar o que está acontecendo com ela, em qualquer grupo que ela possa estar. Seja ela adotada ou não. Seja ela adotada ou não. É terrível bullying, né? Muito. E o que acontece? Isso é sequela para a vida toda. Sem dúvida. E isso acaba trazendo como consequência isso que você acabou de dizer, e o que muitas vezes acaba acontecendo, e que muitas vezes os pais têm mais dificuldade de tomar conhecimento do que está acontecendo com o filho ou a filha que estão sendo vítimas disso, é exatamente o fato dela não se expressar, em função dela ficar com medo daquela pressão que está sendo feita em cima dela. Então é muito importante que os... esse acompanhamento e ao mesmo tempo dê a liberdade para que a criança possa contar o que está acontecendo. A partir do momento que tomou conhecimento, procurar a direção da escola, levar o fato, tentar, de preferência, deixar isso registrado através de uma notificação via cartório, uma notificação simplesmente protocolada da Secretaria da Escola, para que aquilo fique registrado, para que a escola também assuma responsabilidade. E se isso, de repente, não cessar, então aí deve procurar a delegacia, fazer o registro
de ocorrência e a partir daí tomar as providências legais cabíveis. Gabi e Vitor, na minha idade, eu acho que você também, ele foi testemunha ou até mesmo vítima de bullying, né? Esse negócio de ficar deboche, brincar, tal. Esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias. Para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Recebendo hoje o doutor Eli Alves da Silva e sua linda família, a Gabi e o Vitor. Eu Estamos ao vivo, ligue e participe. E chegou algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, que já está registrada, é da Maria José. A Maria José é do bairro de Interlagos. E ela diz, parabéns pelo programa de hoje. E relata a seguinte questão. Eu sou viúva há quase 8 anos e gostaria de saber se posso adotar uma criança e como faço. Ok. Primeiramente, parabéns por essa intenção. Da Maria José. Sim. Segundo, é que ela deve exatamente procurar o fórum. O Interlagos de Santo Amaro, né? Então ela deve procurar o Fórum de Santo Amaro, procurar a vara exatamente da infância e da juventude, e aí ela vai poder ser orientada pela área de psicologia e assistente social, que vai orientá-la nesse sentido. Ela vai ter que requerer o cadastramento dela no Cadastro Nacional da Adoção, e a partir daí, ela em sendo admitida nesse cadastro, ela está apta a adotar. E através desse Cadastro Nacional da Adoção, Martim, é importante porque isso dá uma...
nível nacional. Nada impede que alguém que tem interesse em fazer uma adoção, que mora no Rio Grande do Sul, venha adotar uma criança que mora no Pará, e vice-versa. Então, isso dá uma visibilidade de todas aquelas crianças e pré-adolescentes ou adolescentes que estão em condições de poder ser adotados. Chegou mais pergunta aqui, nós temos uma pergunta da Adriana do bairro do Limão, e pergunta para os meninos aqui. Vocês se sentem felizes com seus pais? Com certeza. É lógico. Aí. Pergunta. E tem o Miguel de Moema, que sempre nos acompanha. Esse Miguel é meu vizinho aí, vou descobrir esse Miguel. É. Os pais biológicos podem requerer a anulação da adoção de uma criança? Não. Os pais biológicos, não. Depois de ter sido homologado e ter transitado e julgado essa decisão, não cabe mais recurso. Consequentemente, não tem como ser desfeito essa adoção. Por essa razão, processo, por isso é importante também dessa pergunta discorrer um pouco mais, Martim, pelo seguinte, muitas vezes tem pessoas que falam, bom, eu quero fazer uma adoção, então eu vou lá num abrigo para conhecer a criança. De repente, a pessoa vai até lá, quando ela chega, ela é cercada pelas crianças, de repente ela se identifica com uma delas, essa eu quero adotar. Só que, de repente, ainda não houve a destituição do poder familiar, que era o antigo pátrio poder. Então, diante disso, aquela pessoa vai ficar com uma... ser frustrada. E a criança também, né? E a criança também. Então, é importante que as pessoas possam ir pela via burocrática legal e não atravessar dessa forma, porque ela pode frustrar a criança e ela pode ser frustrada também. E então, machuca mais a criança do que ela própria. Exatamente. Machuca muito a criança, não pode fazer isso, não. Agora, em média, esse processo demora muito ou não? Depende. Se houver resistência no respeito à destituição do poder familiar... Não, eu digo não destituição, assim, eu quero adotar uma criança. Quero adotar uma... Eu vou até o fórum. Tomei a decisão. Eu cheguei na porta do fórum.
Até uma criança chegar ao meu lar, demora em média quanto tempo? Olha, isso, Martim, também nós temos que verificar. Não tem problema nenhum nos seus problemas burocráticos. Não, mas eu diria o seguinte, dentro dessa linha burocrática, você também tem a falta de estrutura do Poder Judiciário. Sem e, de dúvida. repente, o assistente social ou a próprio psicólogo poder ter condições de elaborar o laudo, fazer as visitas que são necessárias serem feitas. Então, isso pode, de repente... Mas eu diria que numa situação normal não deveria demorar mais de 3 a 6 meses. Então é relativamente rápido. Agora, alguém pode ficar um pouco frustrado respeito a essa previsão, porque quando existe uma resistência por parte da mãe ou do pai com relação à destituição do poder familiar, aí isso entra num processo contraditório, aí isso pode demorar muito mais. Aí é o tempo do processo. Né? Exatamente. Aí nós temos aqui uma pergunta da Regina do bairro da Lapa. E ela pergunta: criança adotada tem os mesmos direitos que os demais irmãos? Tem, em todos os sentidos. É a mesma coisa? Mesma coisa. A partir do momento em que ela estiver adotada, estiver registrada, ela tem todos os direitos em termos hereditários, em todos os sentidos. O Francisco da Vila Mariana vem com uma pergunta que eu acho interessante. Bem-vindo, Francisco. Ele faz a seguinte pergunta: qual a diferença legal, evidente, entre as crianças adotadas até 1988 e após a nova Constituição Federal? Há um regime diferenciado? Olha, sinceramente eu não me lembro se tinha alguma divergência, não, porque eu estou tão focado na atual legislação que realmente eu não estaria preparado para poder fazer essa comparação entre 88 e atual. Eu me lembro que na legislação anterior, em 1988, havia um discrimine que dizia a respeito que os filhos adotados não tinham direito a participar de herança, qualquer coisa desse tipo. Olha, sinceramente eu vou ficar devendo essa resposta que eu não me lembro. Viu? Eu me lembro que havia alguma coisa nesse sentido aí. Tá, mas eu, para não responder e de repente ser uma resposta eu nem sou especialista no tema, não... Estamos de volta com o programa Direito e Globalização. Criança no estúdio faz bagunça, né? Desconcentra a gente, né? Mas não vai fazer aquela coisa feia, não. Eu estou com uma pergunta aqui do Michel. Você vai fazer o quê? Mandar o quê para sua mãe? Um beijo? Um beijo, mãe. E você? Também. Tá. Mas o que você tinha feito mesmo? Não, nada, né? Então vamos para frente. A Michele do Jabaquara pergunta o seguinte: o que você acha da adoção?
adoção à brasileira? Não sei Bem, como é. isso é um total equívoco de quem de repente utiliza essa prática que, para poder explicar para quem não conhece essa terminologia, é exatamente a pessoa que quer adotar e de repente tem alguém que está querendo oferecer o filho, ele vai lá, pega essa criança até muitas vezes recém-nascida, Para facilitar o registro, para né? poder e vai e registra como sendo pessoa que está adotando. Isso é a chamada adoção brasileira, que é totalmente ilegal. Entretanto, essa situação deve ser evitada porque isso vai poder trazer alguma consequência negativa, nem só para a criança, como também para o próprio pai que tem utilizado aquele artifício. Por que razão? Porque nunca existe segredo nesse tipo de coisa. Alguém da família tem conhecimento. E alguém sempre tem o seu confidente. E vai contar. Quando essa criança estiver com seus 14, 15 anos, ou alguma idade já que entende, pode vir alguém, tá, porque brigou com a mãe ou brigou com o pai dele, vem contar, você não é filho de fulano, que aconteceu isso com você. Pronto. Aí vai ter um problema gravíssimo para o resto da vida. Isso do ponto de vista das consequências. Do ponto de vista legal, realmente é proibido a realização desse tipo de adoção. A Nancy de Cotia, ela pergunta, existe algum... adoção no Brasil? Existe. A lei é exatamente essa lei aqui? Que nós estamos, inclusive aproveitando, para quem tiver algum interesse em conhecer mais detalhadamente, poderá acessar o próprio site da OAB de São Paulo, que é oabsp.org.br. E nesse site, lá tem cartilhas, é só clicar, vai ter acesso à cartilha da adoção. E lá, essa cartilha está... No site da OAB, são 144 perguntas e respostas que foram elaboradas e foram respondidas por todos os integrantes da Comissão de Direito à Adoção. Você também tem um site, não tem? Tenho.
Você pode dizer seu site aí? Meu site está no GC. Que é elialvesdasilvaadvogados.com.br. Tá. Se tiver alguma dúvida, o pessoal pode entrar lá? Pode. E você tem e-mail? E também através da própria comissão da OAB, que é Direito à Adoção. .com.br. Gisele da Vila Mariana pergunta: o que o Estatuto da Criança e do Adolescente regula para o aparecimento delas pela mídia? Um jornalista esportivo colocou em seu site fotografia de uma menor de idade, filha do Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Quais são as penas que esse jornalista está sujeito? O fato de ter exposto e dizendo que é filha adotiva, é isso? Não, ela pergunta: um jornalista esportivo colocou no seu site a fotografia de uma filha do Ricardo Teixeira, o ex-presidente da CBF. Quais são as penas que esse jornalista está sujeito? Depende de que foto foi, né? Depende se isso foi de uma maneira pejorativa, se foi uma notícia, quer dizer, depende... Se for uma notícia pública, não... Sim, não vejo consequência. Mas a exposição da criança de forma pejorativa, ela evidentemente traz suas consequências civis e criminais. Tem uma pergunta interessante aqui, é do Pedro do bairro da Saúde, e diz o seguinte: sou adotado. Meu pai tem cidadania italiana. Também esta cidadania? Sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje o anseio de muitas pessoas é ter dupla cidadania, né? Exatamente. Eu não sou especialista em direito internacional, mas a rigor, se os direitos são garantidos para toda, como filho, sendo filho natural, evidentemente que ele teria esse direito também. Eu não vejo também... Mesmo porque só quem sabe que ele é adotado é ele e a família. Na certidão no próprio certidão de nascimento não tem essa informação. Então está lá como filho... Como filho natural. Senão teria que ter uma carteira de identidade diferente, né? Exatamente. Aí sim seria um preconceito insuperável. Sim, sem dúvida. Mas você estava falando, você tem essa cartilha aqui, é uma cartilha muito interessante, muito bonita inclusive, né? Sim. Com desenhos de criança aqui, a capa, só vou pedir aqui só um close aqui. Vocês tratam dúvidas legais, do que se trata? Sim. O objetivo é exatamente trazer esclarecimento técnico jurídico para as pessoas que têm interesse no assunto. E me diga uma
Nessas cento e tantas perguntas aqui, o que você realçaria como o mais importante nesse procedimento de adoção? O que você chamaria a atenção? Você tem uma dupla função, ou uma dupla experiência. Você é um profissional de direito e você é pai. O que você chamaria a atenção para aqueles que pretendem adotar? Qual o ponto de vista seu que é o principal nesse processo todo, além do amor aos filhos, que isso é óbvio? Sim, eu diria que até as questões legais, a gente tem toda a parte